Reconhecidas, eu sou Samela. Eu sou a Keila. E nós estamos aqui no mais um episódio do Reconhecidas. E antes da gente começar, eu quero que tu clique aqui, ó, no botãozinho onde tem inscrição. E se inscreve, mulher, porque não custa nada tu se inscrever, né? E além do mais, ainda passar para uma amiga que vai ser totalmente edificada. A internet, ela pode ser um campo de guerra, mas também um campo de graça. E hoje a gente vai conversar com a Lu, esta que transforma seguidores em discípulos e cliques em propósito. Com a gente, ela que escreve com a alma e fala com amor, do Cartas da Lu, Luciana. Oi, gente. Obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu sou a Lu, do Cartas da Lu. Eu acredito que a minha maior identidade é filha de um Deus vivo e obediente. É o que eu busco ser todos os dias. Então, Lu, eu quero saber como foi que nasceu o Cartas da Lu. Foi direção tua ou foi literalmente, às vezes, um empurrão de Deus, que a gente sabe que às vezes dá, né? Foi uma obediência. Foi algo que já tinha no meu coração. Eu sempre gostei muito de escrever. E também gostava de ficar atrás ali nos bastidores. Eu nunca fui aquela de ficar na frente da câmera, eu nunca fui a de aparecer. Eu sempre fiquei ali escondidinha. Então, o que o Senhor colocou primeiro no meu coração foi a escrita. Eu mergulhei na palavra do Senhor, né? Ali em 2017, mais ou menos, foi quando eu entreguei realmente a minha vida para Deus. E um profeta chegou e disse que eu tinha o dom da palavra. E eu disse, o que é que eu vou fazer com o dom da palavra, meu Deus? O que é que a gente faz com o dom da palavra? Imagina, você ali recém-convertida, né, tentando entender, curar, limpar, e você chega com essa profecia, né? Alguém chega para você com essa profecia, você tem o dom da palavra. E começou a queimar, a arder no meu coração a vontade de escrever. Então, eu comecei a escrever textos. Eu dobrava os textos, escrevia a punho mesmo, dobrava e começava a guardar, a colocar nos lugares. Eu ia num salão, eu deixava um texto no salão. Na igreja, eu deixava um texto na igreja. Ou seja, não era para uma pessoa direcionada, era para quem você quisesse deixar no Era para ambiente... quem o Senhor escolhesse. Uau! Não era a Luciana que estava entregando aquele texto, né? Tanto que eu pedi a Deus um nome e o que me veio no coração foi Cartas de Luz. Como a Luciana ainda estava naquele trabalhar, porque nunca gostou da frente, de estar nas câmeras, o Senhor colocou Cartas de Luz para escrever, né? Então, assim... eu escrevia, assinava como Cartas de Luz. Depois de um tempinho foi que eu comecei a criar realmente o Instagram com @Cartas de Luz. Então eu comecei a colocar e deixava o @. Então o primeiro seguidor do Cartas foi assim, veio através do Senhor. Não foi a Luciana que chegou, que falou, que entregou, não. Eu simplesmente colocava lá @Cartas de Luz e as pessoas começaram a seguir. Então, eu comecei realmente ali do 0, do 1, da primeira dezena e assim foi crescendo orgânico. Completamente, até hoje. Um seguidor, ele te manda uma mensagem dizendo que aquela tua mensagem tocou nele. Qual a tua reação? Eu arrepio, ó, e choro. E digo, obrigada, Senhor. Chorando de verdade, gente. Continua me usando como instrumento, porque esse é o meu chamado. Eu acredito fortemente que esse é o meu chamado. E é tudo que eu peço para ele. Um vídeo que flopou. Ele não flopou. Eu não vou dizer que flopou. Depois que o Cartas começou a crescer, mais ou menos quando ele tinha cerca de uns 50 mil seguidores, eu fiz uma parceria com uma amiga de montar uma organização. Nós decidimos montar uma organização de posts, né, para ficar tudo mais um cronograma de postagem, né? Isso, um cronograma. E teve uma noite, uma madrugada, que eu senti que fui acordada pelo Senhor, onde ele pedia para que eu lançasse um post nas redes sociais. E eu confesso que eu disse não. Isso é coisa da minha cabeça. 2h da manhã, não dá, não tem condição. Foge totalmente do cronograma? Completamente, não, Senhor. O cronograma vai até 9 da noite. Ei, será que ela tem um pouquinho de controle? São 2 da manhã, não dá.
E eu decidi obedecer. Era um versículo, era apenas um versículo. E no final eu coloquei, Deus é contigo. Apenas. Dormi. E aquela vozinha, acorda, Vai ver. acorda, vai ver. E eu disse assim para eu não, só um parênteses, eu disse para Deus, eu disse, tá bom, Senhor, é teu. Se tiver apenas uma curtida, eu já sei que entregou, certo? E tinha uma curtida e tinha um comentário. E o comentário era de uma moça de Santa Catarina. E ela dizia assim, nesse exato momento, eu estava para tirar a minha vida. Meu Uau. E o Senhor falou fortemente comigo disso. através de você. Eu chamei essa menina no direct, a gente passou o resto da madrugada conversando. Eu tentei acompanhar, né, consegui uma igreja para ela, falando através das redes sociais. E eu vi ela levantando, ela buscando mais o Senhor e aquela vida, ela foi salva. Então, assim, foi ali que eu entendi que o Cartas não era meu. Não era números, O né? Cartas não era meu. Foi ali que, desde então, o meu coração, ele fala, se tiver apenas uma curtida, é porque aquele post era para aquela pessoa. Então, assim ele foi crescendo. Depois disso, eu disse, acabou. Eu não me preocupo, mas eu não consigo visualizar quantas curtidas, quantos comentários, quantos... Porque não. hoje, quantos seguidores já tem? São 211 mil seguidores Orgânicos, orgânicos, sem tráfego, sem tráfego. apenas na obediência. Apenas na obediência, apenas Uau. postando aquilo que o Senhor manda postar. Tem dias que eu digo, ai, mas eu não estou preparada para postar. Vai, posta. Vai, e faz. Vai, Porque escreve. se tiver uma pessoa, Porque se tiver apenas uma pessoa. Então, foi quando eu entendi que não eram seguidores. Eram vidas. É tanto que eu falo, quem pergunta, ah, são quantos seguidores? Não, são mais de 200 mil vidas que estão ali. Porque não é sobre a Luciana. Não é sobre o que a Luciana quer entregar. Não é sobre o que a Luciana está enxergando. Mas é sobre quem o Senhor quer impactar. É sobre com quem o Senhor quer falar. Não é sobre, ah, é bonitinho, é uma imagem bonitinha. Não, não é, gente. É sobre para quem o Senhor quer falar realmente. Mensagem, né? É qual a mensagem que Ele quer passar. Quem está precisando escutar naquele momento. Né? Então, assim... Esse foi o primeiro testemunho, assim, mais impactante. E depois disso, diversos. O Instagram hoje é palco de muita disseminação de ódio, né? De muita política de, eu sei de tudo, eu vou fazer aquilo dali, acabou. O que viraliza é fofoca. o que Isso, viraliza e no final você vê sendo instrumento de Deus é algo É impagável, maravilhoso, né? É maravilhoso. É Às vezes as pessoas maravilhoso. começam algo no Instagram assim, não, porque eu quero bombar, eu quero viralizar, não sei o quê. Quero ser Mas vista. olha como foi que você começou. Escrever na punho. Apoio. Sem nem procurar reconhecimento, né? E olha a proporção que isso já tomou. Luciana, eu sei que a internet, às vezes, as pessoas dizem que é internet sem lei, né? As pessoas saem trocando farpas, falam o que quer, sem medir as consequências do que aquela outra pessoa vai sentir, vai ver. Quando tem algum comentário negativo na tua página, se tem, como é que tu lida com isso? No começo foi bem difícil, né? Porque é aquela história, você tenta se esconder, aí você vai para Jesus, você diz, ô Deus, eu já não queria aparecer. Aí vem um negócio desse aqui, né? Então, são pessoas realmente que por muitas vezes chegam e algo que eu sempre coloquei no coração foi, essas pessoas precisam de amor. Não é sobre você, né? Não é sobre a Luciana, sabe? Então, assim, desde do princípio ali, quando eu entrei realmente de cabeça em seguir Jesus, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. E lá no finalzinho fala que o maior de todos os dons é o amor. E desde o princípio eu entendi que eu sou amor. Que eu preciso transbordar o amor. E até nessa hora tem que praticar. Tem que praticar, o amor, porque né? é o momento mais difícil. Quando as pessoas chegam e falam, mas por que eu vou ter tanta fé assim? Esse teu Deus não é o mesmo. Esse teu Deus mata, esse teu Deus faz Já alguém... teve Já, diversos. E eu respiro,
Eu não respondo no momento, eu respiro. Já cheguei a responder no direct, para não responder ali, naquele, né, ali para todo mundo ver. Então, eu busco orar, eu busco apresentar ao Senhor, perguntar ao Senhor o que que eu respondo aqui. E agora, o que que eu faço? Sabe aquela história? Uhum. E agora, Deus, o que que eu faço? Qual o próximo passo, meu Qual o Deus? próximo passo? Porque não é Mansidão, fácil. Né? Pede mansidão. Isso não é fácil. Só que eu acredito que tudo é a maneira de como você decide enxergar, né? E principalmente, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? O que que você quer nas redes sociais? Porque, infelizmente, hoje, é como você estava falando, a internet, ela virou Campo de guerra. um campo de guerra. Então, você ir remando contra aquilo ali é complicado, é difícil. Vão chegar pessoas e vão jogar pedras, né? Então, é buscar realmente estar no colo do Senhor. Eu não Porque- sei se tu tem esse pensamento, mas quando eu olho assim pra internet em si, eu vejo tantas pessoas feridas que agora dá pra destilar a ferida, porque é muito mais fácil. Agora a gente tem um celular aqui que em milésimo de segundo a gente posta o que quiser e tá tudo certo. Antigamente, né, a gente tinha que ter um bate-papo com a pessoa pra entender que ela não tava bem. Mas hoje o bate-papo virou de forma totalmente digital, né? Então hoje eu consigo ver feridas assim claramente, as claras, Sangrando, sabe? né? Sangrando. E você consegue ver e consegue porque ver. o coração, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então, E é à uma medida que ela te geração- agride, É. é a medida que ela tá ferida. E é aquilo, gente, as pessoas, elas enxergam apenas o seu... Eu acredito muito nisso, que as pessoas, elas enxergam as suas dores. Uhum. Não é sobre a Luciana, não é sobre a Keila, não é sobre... Não é, né? Sempre vai existir alguém que vai chegar e vai criticar. Mas aquilo, nós precisamos entender que é sobre a pessoa. São dores delas, são feridas E isso delas. nos torna inabalável, né? Quando a fala, o comportamento do outro não nos atinge mais, isso nos torna inabalável. A gente vai fazendo o que Deus pede para fazer e vamos embora. É complicado? Claro que é. Claro que é complicado, não é? Você olhar e você fala, e agora, meu Deus? Do nada, do absolutamente nada, eu não tô fazendo nada de errado, muito Amadinha, pelo deixa eu te contar contrário. uma coisa. Mas aí, por isso que é importante, você buscar o colo do Senhor e falar, Deus, me ajuda nisso aqui. E eu confesso que existiu uma situação que eu não vou conseguir responder. Vou deixar. Vai sim, o Senhor vai te ministrar. Não, passou. É. Passou, deixei, eu disse, vai com Deus, orei, e eu digo, vai com Deus, porque tem brigas que, sabe aquela história do não jogue pérolas aos porcos, né? Tem Isso. situações, tem pessoas que não estão Isso. preparadas para Não aquela querem, verdade, não na querem verdade. enxergar, estão na fase literalmente da ignorância, né, onde acham que sabe tudo e vive na superficialidade, né? Que é aquilo que a gente estava conversando nos Naquelas bastidores, né? Não, na minha mentoria eu falo muito da questão do ser imparável, né? Que é não deixar ser vencido. Quando eu entendi que não deixar ser vencido é isso, a primeira pedra que vier com um comentário negativo, por exemplo, no seu Instagram, é olhar e dizer assim, peraí, isso daqui é sobre mim ou é sobre a ferida da pessoa? Então, não vou me deixar ser vencido por esse comentário, né? Essa percepção errada que a pessoa tem sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o que eu estou construindo, principalmente que é o que Deus te deu, né? Lu, quando o Espírito Santo, ele muda teu roteiro. Tipo assim, você tá com aquele pensamento, aí no meio do roteiro você diz assim, nossa, tô sentindo no coração de falar outra coisa. Como que você faz? Eu não crio roteiro. Não existe um roteiro pronto. Eu sei, quando criamos lá aquele cronograma, não tinha um roteiro. Eu deixei muito claro que eu nunca quis um roteiro, porque como é que as cartas, na verdade, o Senhor me usa muito através da minha voz. Que é linda, é suave. Então, eu gravo a minha voz. Se você pegar meu celular, o WhatsApp é uma troca, né? Então, eu gravo a minha voz, escrevo, depois eu vou escrever e lanço. Então, ele sabe que ele tem o livre acesso. Então, eu começo, eu não sei nem o que eu vou falar. Uau! Eu não sei nem o que eu vou falar. Quando eu sinto aquele, sabe aquele quentinho no coração? Quando eu sinto o quentinho no coração, eu disse, é aqui. Vai Você só e está usa. disponível. Deus Só estou sabe. disponível.
Só estou disponível. Uau. Então, não existe um roteiro, né? Já tentei, já. Existem alguns textos, algumas pessoas pedem, você pode escrever um texto falando sobre um tal assunto? Tipo Preciosa, né? Tipo, que eu pedi, que vai sair um textinho lindo. Keila pediu para eu fazer um texto. Eu digo, mas o Senhor tá pedindo para eu falar de Ruth? Deus, o que tem a ver? E vai ser esse textinho e tá tudo certo. E o vídeo vai sair, né, amiga? Vai. Em nome de Jesus. Tem muita gente ouvindo literalmente o que sente, né, de si próprio. Quando foi que tu entendeu que não era coisa da tua cabeça e deu um sim pra Deus? Tipo, Senhor, é isso mesmo que tu quer pro meu projeto? Pois então, vou me entregar por inteiro. Olhe, eu acredito que eu posso colocar um pouquinho do meu testemunho de vida. Show. Né? Eu vinha de um casamento fracassado. Foi um divórcio com uma bebezinha de 1 ano. E eu mergulhei nas coisas do Senhor. Ali eu mergulhei completamente nas coisas do Senhor. Porém, eu desviei um pouquinho. Sabe? Eu passei ali uns meses, 3 dias por semana indo para casa do Senhor, 3 dias por semana indo para as festas, para as farras. E em janeiro de 2017, eu tive um primeiro encontro com o Senhor. A voz dele foi muito clara, muito, muito clara. Eu servia em uma igreja. Na verdade, eu fui convidada a servir pela primeira vez nesse dia. E me colocaram numa cortina. Você vai servir aqui. Tá bom, daqui a 10 minutos chega alguém para trocar com você. Ok. Essa pessoa não chegou nunca. E eu fiquei lá na cortina. Do momento que o culto começou até o apelo. E na hora do apelo, eu tive uma visão. Nossa. O Senhor mostrava a minha vida toda em preto. Completamente em preto. E depois que ele me mostrou uma vida em branco. Nossa. E ele disse assim para mim, aqui é o que você tá vivendo. Isso aqui é o que eu tenho para você. Então eu estou te chamando. Gente, foi muito claro. Muito, muito, As muito pessoas, claro. elas gostam de dizer que, às vezes Deus não fala, né, direito, não sei o que. Não, a gente que tem as nossas confusões mentais, mas quando vem da parte de Deus, clareia. E aí ele te dá um livre-arbítrio, né? Ele tá te mostrando antes e depois. Qual é a sua escolha? Pronto. Continuar nas trevas ou vir pra luz? E quem conhece a Luciana desde aquele momento sabe que realmente foi uma mudança de vida por completo. Uau. Eu olhei para Deus e disse, é o Senhor que eu quero. Eu não quero mais isso aqui para mim, não. Chega. Né? Eu saí daquele lugar, eu saí daquela igreja naquele dia decidida a ser instrumento do Senhor. Amém. Eu decidi entregar a minha vida para Cristo. Naquele momento, ele me mostrava bebedeira, ele me mostrou homens, e no branco, ele me mostrou uma família. E eu disse, eu quero a minha família, Senhor. E naquele dia, eu fiz um voto com Deus. Foi o quê? 21 de janeiro de 2017. Eu fiz um voto com o Senhor. E eu disse que daquele momento em diante, só tocaria em mim aquele que o Senhor escolhesse como o meu marido. E desde então eu venho vivendo essa espera, eu venho me colocando dia a dia no altar do Senhor, buscando. É fácil? Não. Por diversas vezes eu já tentei entrar dentro de uma caverna. Por diversas e diversas vezes. Porque o medo bate, a espera, aí vem dúvida, porque nós não somos perfeitas. Né? É muito importante você tocar nesse assunto para as pessoas que estão na espera. Por quê? Porque muitas das vezes olham a gente como se, pronto, virou cristã, virou crente, pronto, é a santa, é a pessoa imbatível, é a inabalável. Não, nós todos os dias estamos caminhando para ser, né? Mas sim, somos frágeis, somos fracas quanto a nível da carne, né? Mas o espírito é que nos fortifica. Sim, aquilo que a gente alimenta, né? Se a gente alimentar o espírito, isso, a carne vai ser vencida. E do mesmo jeito, o contrário. E um ponto do porquê, né? Porque assim, o Senhor, ele não vai te dar algo que você não possa carregar, ele não vai te colocar em algo que você não precisa curar, né? Por que o Senhor colocou ali, ele mostrou um casamento?
Porque eu vivi um relacionamento de 10 anos, um relacionamento que era tóxico, que doía. Antes desse relacionamento, eu sofri abuso sexual durante a minha infância inteira. Que eu lembre, assim, dos 4 anos de idade até os 16, pela mesma pessoa. Então, eu saí daquele abuso para um relacionamento abusivo. Então, aquele momento, daquele janeiro de 2017, eu senti que o Senhor estava ali, ele disse, vem para cá. Que o inimigo Que ele agora- queria te dizer que não, que você nunca ia viver isso. Isso, Né? isso. E é o que ele tenta fazer. Porque ele distorce a identidade. Isso. Quando você começou a entender sobre as suas feridas, né, ele vai trazer as feridas para tentar te trazer uma identidade que não é tua. Ficar voltando sempre no passado, no passado. Isso, Mas por- enquanto a gente está voltando, a gente não vê o que está na frente. E Deus te Isso. mostrou literalmente, né? Gente, Isso. que lindo, né? Por isso a importância também, né? Porque são 8 anos. São 8 anos de espera. São 8 anos entre altos e baixos. São 8 anos buscando ficar longe das tentações. Porque Sim. existem as tentações. Sim. Então, são 8 anos driblando aquilo dali, entregando para o Senhor. Ainda mais sabe? pra gente que já conhece. Tipo, pra quem não Isso. conhece, é mais fácil. Agora, pra gente que passou por um casamento, que teve vida sexual ativa, é mais difícil. Mas é possível se colocar. E eu sempre costumo Não tá. dizer que as pessoas, elas acham que é uma vida assim, ó, sempre numa linha reta. E não é uma linha tênue, que entre o você, às vezes, sabe, sair do foco e depois voltar pro foco é questão de milímetros, né, de distância. É. E, por exemplo, essa situação da gente saber que o pecado habitou ali, vai ser uma luta constante da nossa carne. Até o dia que Jesus voltar. Até o que porque Paulo já dizia, o que eu não quero, isso eu faço. O que eu quero, eu não faço. Meu Deus, é uma luta constante, né? Mas entre você praticar e você não querer praticar, existe o temor. É. É o que traz o temor. E é o que eu busco muito, é o que eu converso muito com Deus. Senhor, eu posso fazer qualquer coisa, só não deixa eu desviar. eu desviar dos teus caminhos. É tanto que na pandemia, eu tive o Covid, eu cheguei a ser hospitalizada, e aquilo me deu muito medo de viver mesmo, né? Eu tinha medo de sair, eu fiquei com muito medo. Foi quando eu decidi sair da igreja. Eu digo, não, eu vou conseguir ser crente dentro de casa. Eu digo, eu vou ficar aqui. E no dia que a Keila me conheceu, eu estava numa oração. Foi a primeira vez que eu saí de casa, assim, para ir para um... E ela já recebeu, eu digo assim, você não presta nem para se desviar. Foi. Pega o teu. Nós estávamos em uma oração. Deus é lindo. E a profeta veio de lá e eu tava escondidinha assim num cantinho. Ela foi desviando e apontou o dedo. Ela disse: o Senhor manda te dizer Nem pra te que você, desviar, serve. que você não presta nem pra ser desviada. Você não nasceu pra isso. Pra tá no mundo. Só que aquela história O mundo te também. cospe. Não, Sam, e aquela história também. Ao meu ver, eu não estava no mundo. Sim. Porque eu saí da igreja. Só que eu fiquei dentro de casa. Não estava congregando, né? Pronto. Na minha cabeça eu não estava Sim. congregando. Mas o que estava fazendo? O que estava acontecendo comigo? Eu entrei dentro de uma caverna. Eu fiquei com medo de tudo. O Cartas, ele ficou ali, quietinho. Né, eu digo, deixa aqui. Então, eu só conseguia alimentar de pouquinho. Vai pouquinho, vai pouquinho, vai pouquinho. E para você ver que o Senhor, ele nunca saiu dali, ó. Porque o Cartas, ele sempre cresceu. Ele sempre cresceu. Ele sempre cresceu. Então, quando eu saí dali da irmã, do dia daquela oração, que eu pedi para que o Senhor diga, Senhor, me ajuda. Deixa eu voltar para isso aqui, que eu não sei o que eu posso fazer, não. Sabe? E ele vem colocando pessoas. Gente, é incrível, porque ele vem colocando pessoas para te ajudar, para poder você sair daquele espaço. Ele retira pessoas que não fazem mais parte, que não estão ali para agregar. Eles que não estão mudam as ali. coisas de lugar, né? Ele muda Muda. completamente. Ó, eu escutei uma palavra que dizia assim, até da Gabriela Lopes, no Modeladas, e ela dizia a palavra original do que tirou Abraão de Ur, não é que ele saiu, Deus tirou ele de Ur, Deus arrancou. E eu recebi uma palavra no dia do meu aniversário de uma pessoa que ela não me conhecia, ela não sabia nem nada do que acontecia, e a minha oração sempre foi, Senhor, muda as cores
de lugar, se for necessário, tira, muda as mesas, Uma muda as oração pessoas. perigosíssima. Perigosíssima. Ele muda até de cidade quando a gente faz Perigosíssima. Você quer, vai E deixar. aí eu, no processo, eu fui entendendo o quanto que essa oração era perigosa e ousada. Mas até então eu não sabia. E ela olhou pra mim e falou, olha, tu não tá pedindo pra Deus tirar as coisas de lugar? Tu não tá pedindo pra Deus mudar, fazer a faxina? Pois ele não tá tirando as pessoas, ele está arrancando as pessoas. Amém. Porque às vezes só tirar não é o mesmo fato de arrancar. Às vezes tem pessoas que você quer que fique naquele ciclo, naquela estação, mas Deus vai falar assim, não é pra Até tu, porque, não é pra essa João, situação. A lembrança delas é sempre o teu eu antigo. Se você tá se Isso. desligando do seu eu antigo, É como que você vai incrível andar com as mesmas pessoas que nunca vão te ver como Deus te vê, né? Nunca vão te reconhecer Nunca como uma vão te nova reconhecer. criatura. Nunca. É verdade. Amiga, você falou que o Cartas sempre foi, né, no orgânico, nunca teve esse tráfego. Mas hoje, no mundo de algoritmo, como que você faz para manter o foco no reino? Para não deixar, tipo assim, os olhares, né, crescerem para a internet mesmo? Keila, aquele testemunho que eu contei da madrugada, eu sempre trago ele para mim. Sempre. Eu sempre trago. E quando eu vejo realmente que a minha visão, ela não tá no reino, eu paro, eu sento, Volta. eu digo, Senhor, Recalcula a rota. não quero isso aqui. Não quero isso aqui. Porque aquela história, Me somos sinaliza, humanas, né? somos humanas. Estamos aqui para errar, a gente erra. E Né? E o como nosso todos os coração, ele não tá ali em todos os momentos bons, não é um 100% coração firmado. não é. Então eu busco muito falar isso pro Senhor, eu digo, Senhor, eu não quero. E assim, eu creio que o Senhor ele tá levantando pessoas e vocês têm esse chamado. O Senhor tá levantando pessoas para resgatar pessoas dele que nem sabem, que não estão seguindo aquilo que ele colocou para elas. que não imaginam o alcance, né? Isso. Que elas podem se elas Keila, virem pra que não frente. imaginam que estão servindo, acreditando que estão servindo a Deus e não estão servindo. Estão servindo a pessoas que falam de Deus, mas que estão servindo pessoas. Eu creio que o Senhor está levantando pessoas de coração puro, que estão prontas, né, buscando estar prontas para resgatar vidas. Para resgatar vidas, porque esse meio, a minha preocupação é muito grande quanto a isso, porque quando você começa a visualizar seguidores, gente, eu já tive vídeos de 15 milhões de visualizações, acho que tem um de 30 milhões de visualizações. Esse eu fiquei lá, eu olhava, confesso que eu digo, meu Deus, esse negócio não para de crescer. E se você, lá no Instagram, você consegue visualizar o número de visualizações e quantas pessoas usaram o teu vídeo, usando a tua voz, Sim. né? Pegando teu áudio original, Pronto, né? mais de 200 mil vídeos foram lançados. Então, é muita coisa. É muita coisa. E você se assusta. Você olha para você, meu Deus, o que é isso? Por quê? Para quê? Então, você precisa buscar estar ali alinhado com o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Não tem outra regra, não tem outro caminho a não ser buscar estar alinhada com o Pai. Porque se você deixar seu coração, se você enxergar com seus olhinhos... A gente estava até conversando lá no almoço, eu e aquele, a gente falando exatamente sobre isso. Sobre o quanto que tem pessoas que dizem que carregam Deus, mas não carregam Ele. Gente, isso aí é muito pesado. Muito. Eu tenho muito temor quando eu subo nas minhas palestras, nas minhas coisas, para falar do que aconteceu comigo através de Jesus Cristo, porque eu não tenho como falar dos meus resultados empresariais sem falar daquele que me resgatou. Por isso que eu estou tendo esse tipo de resultado. Então, eu trago Jesus do começo ao fim das minhas palestras, mas é algo que eu tenho muito temor. Por quê? Porque geralmente as pessoas usam mensagens motivacionais, a palavrinha do Senhor, o louvor, para poder trazer aquele ambiente mais quebrantado, não sei o quê. Mas Deus, ele não está em ambiente quebrantado, ele está no coração quebrantado. Na obediência. Na Não adianta obediência. dizer que tá fazendo o devocional e o próximo stories é num bar, Olha, gente... Não adianta trazer para um evento, por exemplo, que é o que eu vivo muito, um evento, vou entrar cantando música e louvor e tudo mais. Aí
aí traz um evento, né, secular, de empresarial, enfim, e no final não carregar a presença dele. Eu tenho muito comigo esse temor. Tenho muito comigo esse temor. E eu falo muito para Deus. Eu digo, Senhor, não deixa eu ir ali na frente, não deixa. Vai aqui, vai o Senhor na minha frente. Vai o Senhor na minha frente. Então, eu acredito que o período que eu passei na caverna foi pelo temor. Que até nisso a gente precisa ter cuidado. Porque o inimigo, ele tá ali, ó. Ele tá ao derredor. Ele tá tentando. Né? Ele tá tentando. Abriu Todos uma nós brecha, ele entra temos com tudo. chamados, temos propósitos. Então, o que ele vai tentar fazer? Que você não chegue. Ele vai tentar fazer com que você não chegue até onde o Senhor quer que você chegue. Sim. Né? Então, ele vai fazer no quê? Ele vai, ó, vai botando aqui, vai medinho Distração. aqui. Ou então, vai aqui, ó, no deslumbre. Vai aqui, né? Vai olhando. Olha lá, você está crescendo. E as pessoas hoje, existe uma coisa que não se é tão falada, que são princípios, Nossa. né? Não são os princípios. É aquela história de, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. As pessoas esquecem disso. A gente vive no mundo, então não dá pra gente abrir mão totalmente do Exato. mundo. Ai, gente, mas é só um pouquinho. Mas é só isso, não É tem nada só a um ver. pouquinho. Não, mas é só um pouquinho. Nada a ver. Então, assim, eu acredito que você vai estabelecendo os seus limites, né? Desde o princípio, quando eu fiz aquele voto com o Senhor, de que eu só iria permitir que tocasse em mim aquele que o Senhor escolhesse como o meu marido, oxi, senta e chora. Porque vem tentações, o né? quê? Vem as tentações. E aí vem a solidão, porque vão existir momentos de solidão. Então, não é fácil. Seguir a Deus não é fácil, não As é. pessoas apresentam o evangelho tão fácil, né? Isso, mas o Que evangelho, tem um custo, um preço. Ele tem um preço. É o melhor preço que a gente poderia pagar. Mas Mas é é um árduo. ele é leve. É. Ele é leve. Quando a gente realmente decide abrir mão de amizades, abrir mão de um emprego, quando a gente decide abrir mão, ai, Senhor, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Mas você sente aquela paz. Totalmente. Você sente aquela paz. Agora, fácil? Não, não é. Não é fácil. Não é. As pessoas, elas querem... Tem um versículo que diz, se vocês seguirem os meus princípios... Não, gente, eu tô juntando. Eu tô juntando Mateus 6:33 com Isaías 1:19. Mas, resumindo um todo, as pessoas, elas estão esquecendo muito os princípios do Senhor. Sabe? Aquela história da obediência, né? Que é Isaías 1:19, que agora eu não consigo lembrar do versículo inteiro, mas que fala, o começo do versículo ele diz, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Né? Aí só colocam no Só que aí fica... Não, e agora já viu obedecer. que colocam até, né, Isaías 1:19, parte B. Parte B. Porque o obedecer, não, a gente pode tirar um pouquinho. A gente pode negociar. Né? É A negociável. gente pode tirar um pouquinho. Ah, não, gente, mas ele já é meu namorado. A gente já vai casar. A gente já Isso. veio de um casamento, não tem como encontrar uma pessoa que vai aceitar isso. Tem sim. Tem. E exatamente você vai saber quando é a pessoa certa se ela aceitar isso. Mas aí que tá. Exatamente. Tem. Sabe como? Tu nos ambientes certos. Se posicionando. E se posicionando. Porque você vai estar posicionada num ambiente errado, você não vai encontrar pessoas que de fato ali queiram o mesmo princípio. Talvez no coração dela queira, mas não no momento, a estação que ela tá vivendo ali. E aí, né? Lu, você diz que você não segue um roteiro, mas você tem temas, né? Você tem frases. Essas frases são direcionadas por Deus? Literalmente, né? São direcionados por Deus. Nada vem da Lu. Nada vem. Que lindo. Não vem, gente, não vem. Eu posso... Não vem, né? Eu escrevo muito sobre recomeço. Agora, sim, uma coisa que eu acredito muito, que o ouvido mais perto da boca é o meu. Então, tem muita coisa que começa por Te mim. tratando, né? Isso, começa por mim. Sou eu quem escolho? Não. Mas eu já entendi que começa por mim. Te tratando Sim. para depois Isso, você transbordar isso. na vida dos outros. Começa por mim. Porque aquela história, estamos prontas? Não. Jamais estarei. Mas estamos ali. Se você decidir Estamos jogar... disponíveis, né? E se você decidir jogar, né, aquela sementinha que existe dentro de você, você já vai começar a ver os frutos, né? Você já vai começar a ver os frutos. Então, assim, eu tenho esse entendimento, que não é a Luciana quem escolhe,
Mas ele decide começar a cura através da Luciana. Muito bom. A gente tem, quando a gente começa alguns projetos, planos e tudo mais, né? Você, nesse aspecto que você já falou sobre, sobre isso, às vezes a gente pensa em desistir, né? Mas será que eu tô no caminho certo? Será que tá dando certo? Principalmente quando quando falo em empreendedorismo, né? A gente fica ali. Tem pessoas que dizem que o empreender é solitário, mas se você estiver com as pessoas certas, não se torna solitário. Mas, enfim, tu já teve essa sensação de querer desistir, chutar o balde assim, ninguém tá me ouvindo, não tá servindo pra nada, quero desistir. Muitas vezes. Mas muitas. Muitas. Principalmente quando chega a crítica da família, né? Porque você vê, ai, tá tudo muito bonitinho, mas a família tá ali, ó. E aí? E aí? Vai ficar nisso? Como é que vai ser? Porque eu acredito muito que existe um propósito maior, né? Existe um propósito maior e existe um trabalhar do Senhor. Quando eu comecei, e eu dou glória a Deus por isso. Quando eu iniciei, que eu mergulhei, que veio toda aquela... Gente, quando o Cartas começou a crescer a nível nacional e eu via pessoas de fora e você abria público-alvo lá que tem, e era Brasil, Estados Unidos, Portugal, então não era só, sabe, internacional, o negócio começou a crescer e o Cartas, ele chegou aos 100, dos 100 ele chegou ao primeiro 1.000, de 1.000 ele já foi para 10.000, e assim, ele foi para 10.000, quando ele chegou em 10.000, uma global, ela fez um vídeo com a minha voz. Eu fui dormir com 10 e eu acordei com 50. Uau. Eu fui dormir com 10.000 seguidores e acordei com 50.000 seguidores. Então, aquele momento, que foi quando eu contei aquele testemunho da moça da madrugada, eu devia ter uns 60, 70 mil seguidores. Então, assim, depois daquele testemunho, eu senti como o Senhor falando assim, ó, freia um pouquinho, presta atenção, sabe? Então, mudou. A minha visão, ela realmente mudou. Foi quando eu coloquei, eu digo, não, Senhor, aqui é pra ti. É uma curtida, é tua. São 10.000 curtidas, são tuas. Tanto que foi engraçado quando foi desse ponto dos textos para voz. Que foi sempre aquela amizade, aquela boa amizade incentivando. Então, quando saiu do texto, que a pessoa chegou e disse, grava a tua voz. Eu digo, eu não vou gravar minha voz parece um voz de taquara rachado. Não dá, gente, não tem, eu não gosto. Não quero, sabe? Era aquela coisa de não quero, não dá. E o primeiro vídeo que eu gravei, a voz era pra dentro, assim, seja forte, corajosa. Te entendo. Te entendo. A voz era pra Parece dentro. que a boca pra dentro não tem dente. E aí lancei, joguei, não quero ver ninguém escuta da casa. Perto de mim, ninguém pelo escuta amor da de casa. Deus. Aí só lembro de manhã. Todo Ei, mundo bateu mais de 10.000 visualizações. Eu disse, como é que pode um negócio desse? Né? Então, assim, o Senhor, ele vai trabalhando nisso. E ele vai freando a partir do momento que você permite. Porque é o que a gente estava falando, sabe? Você tem que buscar o Senhor, porque servir é completamente diferente de ter uma intimidade, de ter um relacionamento com o Pai. Servir, você serve, mas você está buscando, você perguntou para ele se aquilo dali realmente vem dele. Você se sente reconhecida? Isso, vem do Senhor, é o Senhor realmente que está te mandando ir. Então, o Cartas, ele passou por todo um processo. E eu acredito que até esse meu tempo de caverna foi de aprendizagem, sabe? Veio um aprendizado, foi o Senhor quem permitiu que eu chegasse lá, foi o Senhor que disse, vai ali, ó, estão te esperando. Eu digo, Senhor, Nínive não. A gente vai fazer uma brincadeira, verdade ou desafio de fé? Eu falo uma situação e você olha e responde uma verdade ou uma frase de fé, tá? Então, a primeira, vamos lá, é um comentário maldoso. Aí a gente olha e diz assim, oh meu Deus, vai buscar Jesus, né? Que Deus te abençoe. Como diz minha avó, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te faça muito feliz. É assim que a gente faz. Vídeo que viraliza do nada. A gente pula de alegria e diz, Jesus, obrigada. Continua, né? Porque o negócio tá indo bom. E o tempo de silêncio? O tempo de silêncio, ele é importante. Ele é importante para você se conectar com a voz do Espírito Santo.
Você não consegue se conectar com a voz dele quando tá tudo barulhento ali perto de você. Aproveitando esse gancho para falar sobre barulho, sobre silêncio, eu vinha no carro esses dias e eu vinha pensando assim, meu Deus, como é que pode que às vezes a gente não consegue nem ficar no nosso próprio silêncio, né? Às vezes a gente tá aqui no carro, tá tudo silencioso, mas a gente quer estar com muito barulho, toca um louvor. Mas se você não quer fazer nada demais, coloca um louvor. Só que nesse tempo, quando eu estava no carro, eu me desafiei a ficar somente no silêncio. Nossa, o quanto que Deus fala no silêncio. Não é normal, é absurdo um negócio desse. E aí me remeteu à época que eu fui fazer um encontro com Deus, um retiro, aonde lá tem lei de silêncio no encontro com Deus. Tem muitos momentos que a gente não pode falar absolutamente nada, nem com um coleguinha vizinho. Por quê? Porque a gente é incentivado a literalmente se escutar no silêncio. E principalmente escutar a voz de Deus, né? E silenciar a tua mente é algo difícil. Muito. Porque principalmente uma quem pensa coisa cinco coisas ao é mesmo tempo. você vem, você consegue ficar em momentos sozinho, mas silenciar a tua mente. Então, eu acredito que é um exercício. É uma busca diária mesmo, é um exercício diário. Lu, fala assim brevemente, como se fosse uma carta, para aquelas mulheres que têm um chamado de evangelizar também na internet, mas tem medo. Tem medo da sua exposição, de ninguém ver, de não ter curtida, de não ter seguidores. Deixa uma breve cartinha da Lu aí para elas. Mulher, aquela que Deus chamou. Primeira coisa que você precisa entender é que não é sobre você, é sobre Deus. É sobre quem o Senhor te criou para ser. E eu acredito muito, tem um versículo que é em Filipenses, que diz que o Senhor, ele fala, tanto é do Senhor o querer como o executar. Então, se tem algo gritando dentro do teu coração, se tem algo querendo ir, se não fere nenhum princípio, porque é importante, né? Que às vezes a gente diz, eu quero muito fazer algo, mas eu preciso começar com uma mentirinha para eu chegar lá. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, se existe algo que está queimando no teu coração e que segue princípios, tampa a voz do mundo. Tampa. O maior conselho de todos é esse. Tampa a voz do mundo. E começa a escutar mais a voz do Senhor. Porque como a Sam falou, Deus fala o tempo todo, gente. O tempo todo. Sabe? Mas aí são os medos, são as dores, as culpas, né? Vem os achismos, o que as pessoas vão falar. Enquanto a gente está pensando no que o outro vai falar, a vida vai passando. A vida vai passando. A vida vai passando. O povo foi liberto. E o povo passou quantos anos dentro daquele deserto para chegar na Terra Prometida? Quantos anos? E aí vai uma pergunta. É diferente de ser liberto, né? Isso, e aí vai uma pergunta, né? Quantos anos da sua vida você vai decidir passar no deserto? Porque aquele povo, para chegar na Terra Prometida, o deserto foi necessário. O deserto, ele é necessário nas nossas vidas. Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele passou por um período de deserto. O deserto, ele é necessário. Mas quanto tempo você vai decidir ficar no deserto, ficar dentro dessa caverna? Porque, mais uma vez, o deserto foi necessário. Eu creio que o Senhor, ele me colocou, ele disse assim, ei, agora você vai para o deserto. E eu vi realmente o meu financeiro desandar, eu vi amizades indo embora, eu tive momentos que a minha vontade era de gritar, era de rasgar a alma realmente. Só que veio aquela coisa, quanto tempo vai tentar ficar aqui, Luciana? Vai sentar e vai chorar ou vai levantar, vai usar o maná diário e também vai usar o maná diário. O divórcio é um luto, né? A gente precisa passar por todas as etapas do luto, porque não foi só um relacionamento que não deu certo, foi todos os sonhos, tudo que foi construído junto. Então, assim, só Deus. Só né? Deus. Só Deus mesmo. E deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Se vai ser moradia ou passagem, quem vai determinar é a gente. Porque o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele sempre nos conduz para um lugar de abundância. Porém, é como a Lu fala,
há necessidade de ter um deserto, mas é de passagem. Isso. O povo era para ficar dias, eles passaram 40 anos no deserto. E apesar deles verem sandálias não se desgastarem, maná descer do céu, nuvem que guiavam para eles para o caminho, mesmo Eles assim, estavam pensando por no um velho. pouco de tempo que Moisés subiu para falar com Deus e escrever tudo que a gente sabe hoje de mandamento, eles simplesmente esqueceram e foram adorar outros deuses. Então, que a mensagem hoje seja edificada na tua vida, que nós temos sim que passar por desertos, mas nós não estamos para morar no deserto. E que você não se esqueça que nós não nos esqueçamos dos feitos do Senhor, porque todos os dias Deus faz feitos nas nossas vidas. E às vezes nós, por um detalhe, às vezes por um acontecimento que não queríamos que acontecesse daquele jeito, porque a gente tem sede por controle, né? Não, Senhor, eu vou te botar dentro de uma caixinha, tu vai fazer do jeito que eu quero. Mas não é assim. O Senhor, ele escuta o que a gente não escuta e ele vê o que a gente não vê. E ele sabe o que é melhor pra gente. Então, que a gente consiga persistir nesse alvo e lembrar de que a gente falou muito aqui de princípio, gente. O princípio que a gente quebra, ele vai nos quebrar. Quebrar. É Não verdade. adianta. Então, não adianta, não tem crescimento rápido, não tem crescimento tão... Por exemplo, para pessoas que eu vou falar no nível empresarial, da noite pro dia, crescimento milionário. Não, é um crescimento É uma mentira. né? gradativo, né? Principalmente se você cumprir princípios. E é uma decisão diária, porque é uma decisão diária. Né? Você viver aquilo que o Senhor preparou para você é uma decisão diária. A gente traz a história de José, ama a história de José. José teve um sonho. Qual foi que José fez? Abriu a boca. Contou para todo mundo. A gente faz tanto isso, né, gente? Eu e minha boca grande, igual o livro da Joyce Meyer. Maravilhoso o livro. A gente abre a boca e conta para todo mundo. É. Aí vai deserto, que passou por um deserto. É. Mas ele chegou lá. Chegou E lá. ele queria fazer o que Deus queria para a vida dele. O que a gente vê muito isso é isso. A minha fé é para alcançar aquilo que eu quero e que Deus vai fazer. Não é vontade de Deus, é sua vontade, é seu desejo. Mas você não quer conhecer os planos de Deus para sua vida. Você quer que Deus faça os seus desejos, né? Isso. E com a conduta dele, ele edificou ao Senhor, né? Ele falou sobre o Deus que ele servia, com a conduta dele, com o comportamento. Mas esse é o querer. Essa é a decisão. Ele estava no deserto. Ele teve a opção de trair. Ele não teve a opção de trair. Ele teve a opção de murmurar. Com certeza ele teve a opção de murmurar. Mas o que ele decidiu fazer? Né? Trazendo mais uma vez, nós não somos perfeitas. E nunca seremos. Mas precisamos levantar. Sabe as palavras ali do início? Sim. Decisões diárias. O que você vai decidir fazer hoje? Ai, passou por um processo de luto? Vive o processo de luto. Mas Todas as decida etapas. levantar. É. Decida levantar. Não dá para ficar no mesmo lugar. Não dá para ficar adorando os nossos deuses. Porque só o que tem, gente. Idolatria. Idolatria. por aquela tem- pessoa. É uma pessoa, é uma rede social, é um filho. É a Sabe empresa. quais são as suas prioridades Nossa. hoje? Quem você está colocando como prioridade na sua vida? Quem que está te roubando de Deus? De Deus. Quem é que te rouba de Deus? Se Não, mas Deus foi não Deus quem fizer- me deu meu marido. Se Deus não fizer desse jeito, eu vou abandonar Deus. Então você está querendo Entende? servir a Deus Então, pelo que ele pode hoje, fazer, não porque quais ele são é. as suas prioridades? Onde você está colocando realmente as suas prioridades? O que você quer realmente para a sua vida? Porque eu acredito que o Senhor, ele transforma sonhos. Senhor, mas eu queria tanto esse carro. Aí Deus vai dizer, deixa de ser boba, eu tenho esse. E tá tudo bem, eu quero viver os teus Só planos, que não os aí meus. vem algo. Principalmente no segundo casamento, né, Lu? Não me diz É. isso. Agora é Ele isso. vai colocar, ai Senhor, mas eu sonho com esse carro. E ele vai falar, mas eu tenho esse daqui Mas pra eu ti. sonho com essa pessoa assim, mas essa Só daqui que eu aí, tenho mas pra o que é ti. que o Senhor vai fazer? Ele vai colocar no teu coração esse daqui, não é porque a palavra dele fala? Assim é dele o querer E como o o executar. efetuar. A partir do momento que você chega para ele e fala, Deus, eu quero, mas faz a tua vontade. Vai lá e faz a tua É a vontade. minha oração. Aí tu nem lembra mais desse carro que tu queria. É. O Senhor sempre quis Eu nem olho mais esse. direct. Quando eu vejo que o direct é de assunto que não me... Eu passo. Porque eu quero realmente estar debaixo da vontade dele. Gente, vamos terminar aqui com um versículo. É em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Se Deus te deu uma rede social, mulher,
ele já te deu um campo missionário. Então não perde tempo com fofoca, não perde tempo com assuntos que não edificam. Vai fazer a vontade de Deus. Eu sempre costumo dizer que nas minhas redes sociais você não vai ver site de fofoca, você não vai ver a última chamada do Notícia famoso, hype. não sei o quê, não. E eu sempre digo também, acompanho nas minhas palestras que eu falo, você tem que saber o que você não negocia e quem você vai modelar. Como é que você vai modelar o extraordinário se tu vive seguindo blogueirinhas que com o tigrinho conseguiu enriquecer de forma milionária? Ai, Gente, isso não bate, tá? Estou batendo na tecla bem polêmica, mas não bate, entendeu? Uma hora a conta não vai fechar. Então, por exemplo, no meu Instagram, o que é que eu quero? Eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer espiritualmente. Então, eu vou ver as pessoas que eu vou modelar. Sigo fulaninho, cicraninho. Tem vezes que as pessoas até chegam pra mim e falam assim, Samela, sabe o que tá acontecendo e tal? Eu digo, mulher, não sei. E se for sobre isso, eu nem quero saber porque minha cabeça já tá tão cheia do que eu quero fazer igual o bispo JB Carvalho. Eu olhei pro meu futuro, gostei do que eu vi, estou correndo para acessar ele, entendeu? Então é isso que eu quero acessar o meu futuro. Então hoje a mensagem do Reconhecidas, né, para todas vocês que nos assistem é: olha pro teu futuro, mas o futuro que Deus criou para você. E principalmente, cuidado com as redes sociais, porque ela não precisa ser terra de ninguém. Ela precisa ser a terra que vai ser abundante para tua vida. Lu, e assim, te agradecer imensamente, né, minha amiga? A gente tentou outras vezes, mas tudo é no tempo de Deus, né? O dia preparado, a hora preparada era essa. Amém. A gente quer muito te agradecer, continuar seguindo ali e vendo tudo que Deus está fazendo através da sua vida. E prepare o meu vídeo, por favor, do Precioso, tá? Amém. Amém. Ô, Lu, muito obrigada, viu, Lu, pela sua presença, pela sua entrega aqui. E também eu gostaria que você deixasse a mensagem final para os nossos seguidores. Gente, por favor, mais uma vez, se inscreve no canal e envia para tua amiga. Não se edifica só, não retém a bênção. Existe um versículo no meu mural dos sonhos e na minha cabeceira. Mateus 6,33 nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E o que é a justiça do Senhor? É a palavra do Senhor, são os princípios do Senhor. E aí, vírgula, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, busque a palavra do Senhor, busque o desejo do Senhor para o teu coração, busca aquilo que o Senhor já escreveu para você mesmo antes de você nascer. Busque, preocupe-se em seguir os princípios de Deus. Eu costumo falar, meninas, que existe um bipzinho dentro do ouvido da gente. E quando a gente tapa o mundo todo, tampou ali o mundo inteiro, o bipzinho, ele começa a falar. Ele tá aqui, ó, dentro. É um Você ponto, né? É o que, Jesus? Então, a mensagem é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque verdadeiramente as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muito bom, Uau. muito bom. Até a próxima. Meninas, fiquem com Deus. Um beijo. Meus erros pra trás estão